Bom, vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Nós vamos estar fazendo aqui a apresentação gravada em vídeo, tá? Eu e meu grupo nós optamos por gravar em vídeo para não ter nenhum imprevisto na hora, não dar um problema com a internet, alguma coisa do tipo, né? Que semana passada eu tive esse problema. Tô tendo bastante, inclusive. Mas enfim, o nosso grupo sou eu, o Miguel e o Rodrigo, né? Nós vamos apresentar sobre a resenha e sobre o filme Uma Lição de Amor. O filme, seu nome original é I Am Sam, né? Em português ele vem a se chamar Uma Lição de Amor. Esse filme, ele é um filme americano do gênero de drama, muito bom, muito emocionante. É um filme um pouquinho antigo, lançado no ano de 2001. Escrito e dirigido por Jesse Nelson. Vou falar um pouquinho sobre... fazer um resuminho do filme aqui. E depois o Rodrigo Miguel continua, tudo bem? Então, o filme, ele acompanha a história ali do Sam Dawson, né? Que é um rapaz, um homem já adulto. Desculpa pelos pigarros, é que eu tô bem ruim hoje, eu acordei bem ruim. Mas enfim, ele é um cara que ganha bem pouco, ele trabalha numa cafeteria. Ele presta algum tipo de serviço assim. Como é que eu posso falar? É um tipo de serviço como se fosse cota para deficiente, alguma coisa assim. A gente pode ver até pelo pouco que ele ganha e pelo trabalho que ele executa lá. Ele mora sozinho até então, né? E ele tem uma característica um pouquinho comum. Ele é deficiente intelectual. A, a mentalidade dele é de uma criança assim de 7 anos. Então, o filme começa com ele saindo correndo do serviço porque uma companheira dele tá entrando em trabalho de parto. Aí ele sai correndo, vai lá, assiste o parto e tal, consegue chegar lá. E assim que a moça ganha o bebê, eles vão sair do hospital, ele carregando a criança, ela foge, ela some, ela abandona eles, ela deixa explícito ali algo depois, como não está preparada para ter um filho com um cara deficiente, não era o que ela queria, o que ela esperava para o futuro dela e tudo mais, e acaba abandonando o Sam e a menina, que ele deu o nome de Lucy. Então, assim, no começo é tudo muito difícil pro Sam, ele acaba tendo ajuda, né? É legal ressaltar aqui, a primeira vez que ele pega a menina no braço, o tipo de olhar de preconceito que a gente tem, eu digo por mim mesmo, porque me dá muita agonia de ver ele segurando a bebê. A gente olha assim, o que remete automaticamente na nossa cabeça, nas nossas ideias, é que aquele cara, porque ele tem um certo grau de deficiência intelectual, alguma limitação intelectual, ou mesmo que fosse física e tal, ele não pudesse segurar um bebê, ou ele fosse jogar no chão, ou ele fosse maltratar, ele não sabe? O que não é verdade. Mas enfim, dá muita agonia de ver ele segurando a criança e tal, né? Ele passa a cuidar dessa criança com a ajuda de uma vizinha, que ensina ele várias coisas. Inclusive, ele não tinha noção que aquele bebê tinha que mamar de hora em hora, não sabia por que o bebê tá chorando. A vizinha dá uma ajuda para ele, fala para ele alimentar o bebê, sempre de acordo com os programas que passa em um canal tipo Cartoon, eu não me lembro do canal se era isso mesmo e tal. Ela falou: agora que começar tal desenho, você dá de mamar pra ela. Depois, a hora que começar tal desenho, você dá de mamar de novo e assim por diante. É bem engraçado. Então ela ajuda, não me recordo o nome da vizinha, mas ela ajuda ele a criar, a ter noções, essas noções básicas de pai, né? Ajuda ele e os amigos dele também. Ele tem um grupinho de amigos que todos eles são deficientes em algum grau, seja intelectual ou físico. E eles aprendem a conviver ali com o Sam. Todo dia tem alguma coisa na casa de um deles. Até então, o Sam trabalhava com a menininha, uma mochilinha pendurada. Depois ela começa a ficar grande e pesada, ele não pode mais. Aí começa a deixar com a vizinha dele e tudo mais. Enfim, ele tem ajuda para cuidar dessa criança, ele consegue ali estar exercendo o papel de pai dele direitinho, por mais que ele tenha uma intelectualidade muito inferior das pessoas. Então, quando a menina atinge 7 anos,
ela já começa a ultrapassar intelectualmente o pai dela, né? Ela começa a fazer perguntas para ele do tipo: pai, por que o céu é azul? Por que isso? Por que aquilo? Perguntinha básica de curiosidade de criança. A criança tá crescendo, tá descobrindo, querendo aprender sobre as coisas. E você vê que tudo que ele responde nada faz sentido. Ali você já percebe que ela superou ele numa questão de capacidade intelectual. É engraçado até as respostas que ele dá. Não tem nada a ver, mas ela ama as respostas que ele dá. Só que, devido a alguns problemas, a inocência que ele tem também, ele acaba se envolvendo com uma prostituta, né? O garoto de programa, o termo que foi usado no filme é prostituta, né? Ele senta do lado lá, começa a conversar, daqui a pouco a polícia chega, vê ele do lado dela, começa a achar que ali é uma atividade legal e tal, ele acaba sendo preso. E lá ele só começa a falar da festa de aniversário. Aí nisso um assistente social começa a ver esse caso aí e vai fazer uma visita na casa dele no dia do aniversário da Lucy. O pai de uma das crianças, colegas da Lucy, acaba desentendendo com o Sam e parte pra cima dele. Não tem nada a ver com o Sam, né? Mas o cara parte pra cima dele. Essa assistente social da vara de menores, ela presencia isso. Então ela já começa a achar que, pelo fato dele ser um cara com limitações intelectuais, no caso deficiente, por ele ter acabado ele ter se envolvido com polícia, com prostituição, entre aspas, né? E ter rolado uma briga, não foi o que rolou, partiram pra cima dele, mas ela começa a acusar que ela vive num ambiente ali violento, alguma coisa do tipo, e começa a querer tirar a guarda da menina. Enfim, depois disso daí, o Sam ele começa a ter que procurar uma advogada. É bem difícil para ele, um advogado, é bem difícil para ele porque ele não consegue explicar o que ele precisa, as pessoas não levam ele a sério. Ele ganha pouco, ele não tem a menor condição de pagar um advogado e tudo mais. Quando ele conhece a Rita, né, que é uma advogada que aceita trabalhar para ele, isso depois da segunda, terceira vez que ele procura ela acaba aceitando, mas não por caridade nem nada do tipo, ela aceita sem cobrar nada, né? Mas não foi algo caritativo, né? A caridade, na verdade, que ela estava fazendo era pro ego dela. Por quê? Porque existe algo que eles chamam ali no filme, eles falam que é uma causa pro bono, que é como se fosse uma espécie de trabalho social que eles fazem, gratuito, não cobram nada, algo relacionado a algum tipo de caridade. E ela só aceita isso porque todos os advogados ali, os colegas de trabalho dela, eles falam que ela nunca pega nenhuma causa pro bono e tal. Aí ficam comentando e tal, falando que ela é egoísta ou interesseira, alguma coisa do tipo. Quando ele aparece lá, pra não ter esse falatório, ela fala: eu vou pegar seu caso sim, eu vou ser sua advogada, sendo e tal e tal. E começa a trabalhar com ele ali, né? E daqui a pouco isso acaba se tornando ali uma discussão. O tema ali, o filme, ele começa a entrar nesse tema assim, nessa discussão de se pessoas com limitações intelectuais, como o Sam, podem ser responsáveis por crianças, se deficientes mentais podem ser responsáveis por crianças. Então, boa parte do filme gira em torno disso daí. Então depois a menina acaba indo para um lar de adoção, né? Ela é tirada do Sam, acaba indo para um lar de adoção. Depois disso daí acaba tendo várias audiências, né? Ele precisa de testemunhas. A princípio, as testemunhas dele são todos os amigos dele deficientes, o que não passa credibilidade nenhuma, porque os caras só falam dos Beatles o tempo inteiro. É engraçado até isso, mas enfim. Daí, daqui a pouco a menina de um lar adotivo, ela vai pra uma família adotiva temporária que começa a meio que se afeiçoar a menina. Aí ele começa a poder fazer algumas visitas pra ela, né? Nisso daí a advogada que antes não tinha interesse no caso, pegou por uma questão de ego dela mesmo, ela começa a comprar essa briga. Por outro lado, essa advogada, ela tem um filho, ela é mal resolvida no casamento, ela não é uma mãe presente, mal dá atenção pro filho, a vida dela é meio conturbada. Então ela consegue ver ali que mesmo ele não podendo estar presente, mesmo ele tendo as limitações dele, tudo que ele quer é estar do lado da filha dele. Coisa que ela pode estar fazendo, pode estar do lado da criança, do filho dela, e não faz. Ela meio que não tem tempo, e também é uma mãe muito
vamos dizer assim, ela não tem muito interesse, parece, né? E ela começa a ver isso daí. E o Sam acaba mudando isso daí nela, né? Inclusive na mãe adotiva, nos pais adotivos da criança, porque o Sam ele acaba se mudando para uma casinha ali, bem próximo da onde os pais delas, os pais adotivos temporários da Lucy moram, para poder fazer visitas para ela, né? A menina começa a fugir de casa e ir para casa do Sam, começa a fugir para casa do Sam, e o Sam toda noite leva a menina lá e tal. Enfim, daqui a pouco ela muda de ideia, ela vê que ela não é o melhor, que por mais que ela pudesse ali estar dando condições, eu digo no sentido condições financeiras, condições de conforto, condições de condições que sejam, qualquer tipo de condição que seja é, externa, vamos dizer assim, eu não sei explicar muito bem, mas ela vê que ela pode dar condições materiais, financeiras melhores, mas ela não pode dar aquele amor de pai que o Sam dá, entendeu? E que o melhor era a menina tá sob os cuidados do pai, né? E ela vê o tanto que eles se amam, que a menina quer ficar com ele e tal, e acaba entregando a menina para ele, né? Fala ele, que ela não ia mais seguir com o caso, não ia mais seguir com o caso de adoção, porque ela tinha entrado com um pedido de adoção. E aí ele admite também que ele também tem algumas dificuldades como pai e que se ela quisesse, ela poderia sempre ver a Lucy e se precisasse de ajuda ele ia entrar em contato com ela, alguma coisa do tipo. E o filme meio que acaba aí, eu achei meio ruim o final, porque não teve o desfecho que eu esperava. Eu esperava mostrando o lado dela com o pai, ou ela mais velha, depois cuidando do pai, como se ela nunca tivesse saído do lado do pai, e futuramente ela que teve que cuidar do pai e tal, mas não chegou a acontecer. Esperei ver um pouco mais do lado da Rita, né, que é a advogada, que não tinha uma boa convivência com o filho, nem com a família e tal. Eu esperava ver ela um pouco mais próxima. O filme acaba com ela só num joguinho lá com as crianças e tal. Enfim, o filme acaba dessa maneira aí. A gente gostou muito do filme, é um filme muito bom. Recomendo. Uma Lição de Amor, quem puder assistir, assista. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas é realmente uma lição de amor. O filme faz jus ao nome. Muito bom, né? Aí eu vou encerrar aqui e vou passar para o Rodrigo e Miguel para eles fazerem as considerações finais, tá bom? Tchau, tchau, turma. Vamos lá. A diretora e a escritora do filme não fez questão de deixar bem claro no filme a lição de amor, de superação de vida, que ao mesmo tempo ele carrega, né? E também nos passa a certeza do amor, que é uma das lições mais importantes que ele tem, né? No filme também, Jesse consegue retratar bem a forma como o deficiente intelectual são tratados no dia a dia, com certo desprezo, com certo descuido, preconceito, e como são vistos pela sociedade, não como pessoas com limitações, mas sim como pessoas incapazes de fazer, digamos que tudo. A sociedade tem essa visão. Também incapazes de trabalhar, de pagar suas próprias contas, cuidar de bebê, ou até mesmo de amar, né? Vamos lá. Bom dia, professora. Bom dia, sala. Bom, para complementar um pouco aí o que o Rodrigo e o Diogo falou, vou dar minhas considerações finais aqui também. Bom, o, o filme inteiro mostra uma história de amor entre pai e filha. E cada cena é uma mais emocionante que a outra. Quem assistiu sabe disso e pode presenciar. O filme também conta um pouco sobre justiça. E durante essa batalha que o Sen tenta reconquistar a sua filha na justiça, a gente também acaba conhecendo um pouco dos seus amigos, onde todos possuem uma deficiência ou física ou mental. Bom, falar agora um pouco a respeito sobre a ficha técnica do filme,
que conta com cenário, figurino, direção, tudo bem organizado, tudo bem arranjado, tudo bem representado. A trilha sonora também conta com bastante, como se diz, referências e homenagem à banda dos Beatles, onde até o nome da menina, Lucy, é uma referência ao nome de uma música deles. E para finalizar também a minha parte, o filme é realmente digno de indicação ao Oscar, porque conta com cada cena entre pai e filha, cada cena de abraço, cada cena de amor entre eles, super importante, que conta que a lição mais importante que o pai pode ensinar à sua filha, sem dúvida, é ensinar o amor a ela, acima de tudo. Bom, basicamente isso aí. Então,